Bom dia, meus irmãos da Igreja Batista do Jardim Planalto. Eu estou falando direto aqui do gabinete pastoral, mais uma vez, como eu fiz na terça-feira passada. E eu quero começar agradecendo a Deus pela vida, mais um aniversário da irmã Ceissa. Irmã Ceissa, parabéns, que Deus lhe abençoe e que você seja muito feliz neste novo ano de vida. Que você tenha muita vida, muita alegria no viver, apesar das circunstâncias, e que a sua maior alegria seja Jesus Cristo no seu coração. Muitas felicidades junto com a sua família. Quero também cumprimentar neste dia, desejando um dia muito gostoso para os irmãos, para o irmão Cosme e a sua esposa, Dona Cleide, se não me engano é Cleide, se eu errar o nome, por favor, me desculpe. Mas ontem nós estivemos orando junto e eu desejo que vocês estejam bem. Depois eu quero que vocês me deem um WhatsApp dizendo como é que vocês estão. Logo depois que vocês me ouvirem, passem para mim uma notícia dizendo como é que vocês estão. Eu quero pedir aos demais irmãos que estejam orando pelo Cosme e sua esposa, porque eles contraíram a dengue e eles estão fazendo tratamentos da dengue. Então vamos orar por esses nossos irmãos. Irmãos, eu gostaria hoje de começar um estudo que vamos caminhar a cada dia nos 21 capítulos do livro de Juízes. Encerramos o livro de Josué e vamos começar o livro de Juízes. São 21 capítulos e eu quero, para começar esse momento, eu quero ler o texto de Juízes que está lá no capítulo 2, versos de 10 em diante, que diz assim: Depois de aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram às imagens de Baal. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor e com isso provocaram a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor para servir Baal e as imagens de Astarote. Com isso, a ira do Senhor se ardeu contra Israel e ele, isto é, Deus, os entregou nas mãos de saqueadores que tomaram seus bens. Entregou-os aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. E toda vez que saíam para a batalha, o Senhor lutava contra eles e provocava sua derrota, conforme lhes havia advertido com juramento. Por isso, o povo vivia em grande angústia. Este é mais ou menos o meio em que, a maneira como o povo vivia nos tempos dos juízes. O tempo dos juízes é um tempo entre Josué, entre a liderança de Josué e Saul. Josué substituiu Moisés e entrou na terra prometida, entrou em Canaã com o povo. E o tempo dos juízes, ele responde do final de Josué, com a morte de Josué, até o começo do reinado de Saul, que então começa o período dos reis. Nesse período, o povo se tornou um povo infiel à aliança de Deus. Deus permitiu, então, que os inimigos oprimissem Israel. E quando eu fico sabendo dessas coisas, eu gosto muito, e esse é o objetivo da palavra de Deus, é a gente aplicá-la à nossa vida diária. Como a gente corre o risco de, em sendo infiel a Deus, de sermos oprimidos pelos nossos inimigos, porque Deus não gosta de repartir o seu bem, os seus santos, com aquilo que não é da vontade dele. Então o povo era infiel à aliança de Deus
e Deus então permitiu que os inimigos oprimissem Israel. Isso é o contexto, é a história dos juízes. E de vez em quando havia um avivamento, vamos chamar de avivamento. Havia um avivamento quando Deus ouvia o clamor do povo e Deus levantava um juiz, e foram vários os juízes, inclusive mulheres. Então eu chamo juízes de uma série de eventos avivacionalistas, eventos de avivamentos, quando Deus agia pelo povo, e aí o povo retornava ou tinha a manifestação de Deus, mas de repente o povo voltava a praticar os seus pecados. Israel, de princípio, era um povo nômade, era criado no deserto. Toda aquela geração, né, não sabia o que era viver em sociedade. Os que saíram do Egito morreram todos no deserto. Nós vimos isso lá no livro de Números. Depois, os que estavam vivos, que entraram em Israel, eram nômades. Eles viveram, eles nasceram no deserto enquanto caminhavam para Canaã e entraram em Canaã liderados por dois, vamos chamá-los de civilizados, por Josué e Caleb. Josué era o seu líder e ele passava para o povo aquilo que ele tinha de social, aquilo que ele tinha de sociedade. Mas Israel era um povo nômade, socialmente desestruturado. Eles eram estruturados apenas em tribos, mas socialmente as leis de uma sociedade estruturada, uma sociedade organizada, eles não sabiam o que era isso, eles eram tribais. E eu fico pensando que eles eram como um crente novo que vai se estruturando enquanto vai aprendendo a fé cristã. E se eles não forem estruturados nesta nova vida, eles também ficam perdidos, voltam para fazer os mesmos pecados de antes. É assim, é por isso que Jesus então diz que nós devemos ir fazer discípulos, ensinando, batizando, isto é, incluindo na igreja, e ensinando, batizando e ensinando. Esse segundo ensinando é passando as estruturas bíblicas como nós devemos viver, e a gente vai ver muito isso nas cartas paulinas, ensinando a nossa vida cristã, como nós devemos ser. Os juízes eram pessoas, os juízes, não o livro, as pessoas, os juízes, eram pessoas imperfeitas, mas usadas por Deus. Isso também me chamou a atenção, porque como pessoas imperfeitas, eu e você podemos ser úteis por Deus. Então nós não precisamos dizer que não podemos fazer nada no reino de Deus porque nós somos imperfeitos. Não. O Senhor usou esses juízes, homens e mulher, Débora, imperfeitos, para realizar uma grande obra que eu considero de avivamento. Eu quero, uma vez que todos os dias nós vamos falar sobre isso, eu quero lhe desafiar a, juntamente comigo, ler o livro de Juízes. Você pode ler um capítulo por dia, no máximo 2 capítulos por dia, que é aquele de que eu vou falar. Provavelmente amanhã eu vou abordar algum tema em cima dos capítulos 1 e 2. E você é meu convidado a gente conversar sobre Juízes 1 e 2. Que Deus te abençoe e te faça muito feliz em mais esse novo dia da semana. Hoje é quinta-feira e que o Senhor te abençoe e te guarde de todo o mal. Um abraço para você. Deus te faça muito feliz.